Cristo, cooperador ele. Queridos irmãos, eu gostaria de estar deixando hoje algo pertinente para a sua meditação, que trata-se da parábola das duas águias. Esse texto ele se encontra no livro de Ezequiel e existem algumas visões de Ezequiel que são muito complexas, difíceis de ser compreendidas, mas é um livro extraordinário, um livro maravilhoso. E nós já dissemos aqui que Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias e foi contemporâneo de Daniel. Que coisa maravilhosa! Olha, para pensar comigo, por gentileza. Deus levou o povo de Judá e de Jerusalém lá para a Babilônia, e eles foram em 3 levas. A primeira leva foi Daniel, para profetizar dentro do palácio. Na segunda leva foi o profeta Ezequiel, para profetizar às margens do rio Quebar, para a pobreza. E continuou em Jerusalém Jeremias, profetizando para aqueles que não tinham sido levados ainda para a Babilônia. Significa dizer que Deus levantou no mesmo momento 3 profetas. Jeremias, que foi o primeiro dos 3 que começou a profetizar. Quando ele começou a profetizar foi quando Judá e Jerusalém ainda estavam na sua pátria. Depois Deus manda Daniel, que vai profetizar dentro do palácio, e manda Ezequiel, que vai profetizar para a pobreza. Sabe o que significa isso? Significa dizer que para quem ficou em Jerusalém, tinha profeta. Quem era? Jeremias. Para quem estava lá no palácio, como Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha um profeta. Quem era? Daniel. E para quem estava lá à margem do rio Quebar, na pobreza, era outro profeta, que era Ezequiel. Isso nos mostra a bondade, a grandeza de Deus, meus irmãos. Porque Deus, ele demonstra o seu amor em todas as formas que nós possamos imaginar. O nosso Deus, ele é infalível nas suas manifestações. Deus, ele nunca deixa o seu povo sem uma palavra de motivação. Nós vemos que o tempo todo Deus, ele não deixou de falar com o homem. Hora nenhuma ele perdeu o homem de vista. Hora nenhuma ele deixou o homem na mercê do inimigo. Mas nós vemos que o tempo todo Deus, ele foi presente. Ele foi presente na vida de cada um que estava na beira desse rio Quebar. Né? E na beira do rio Quebar, ali, nós tivemos ali o profeta Ezequiel, né, que não ficou à mercê também. Ele não ficou à mercê, por quê? Porque ele colocou junto com ele os profetas que auxiliaram, tipo Josué, que era um sacerdote, e Ezequiel, ele no mesmo momento, nós vemos 3 profetas. Jeremias, que foi o primeiro dos 3 que começou a profetizar, porque ele começou a profetizar quando Judá e Jerusalém ainda estavam na sua pátria, ainda estavam na sua terra. Depois Deus manda Daniel, que vai profetizar dentro do palácio, e manda Ezequiel, que vai profetizar para a pobreza. Então, nós vemos aí a junção de 3 profetas, que para quem ficou em Jerusalém tinha um profeta. Quem era? Jeremias. Para quem estava no palácio, como Sadraque, Mesaque e Abednego, tinha um profeta. Quem era? Daniel. E para quem estava lá às margens do rio Quebar, entre a pobreza, tinha outro profeta. Quem era? Ezequiel. Isso nos mostra a bondade, a grandeza de Deus, o desejo de Deus de falar com o seu povo. E nas palavras que eu tenho deixado aqui, eu deixei 2 temas. Primeiro,
eu falei sobre o chamado para o ministério profético de Ezequiel. Eu sempre gosto de estudar esse chamado pelo profético, momento chamado profético de Isaías, de Jeremias, e estudo também sobre Ezequiel, que é aquela experiência marcante, aonde através de um sonho, uma visão, uma mensagem profética, eles são chamados, são vocacionados, são experiência distinta. Isaías teve a visão do trono da majestade divina, ele viu serafins que estavam adorando a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Jeremias ouviu a voz de Deus falando com ele, que antes que ele fosse formado no ventre, ele havia chamado para ser profeta. E o profeta Ezequiel, além de ouvir a voz de Deus, ele viu um rolo de livro, uma visão, que Deus falou que ele deveria comer o rolo do livro, que estava cheio de lamentações, suspiros e ais, mas ele comeu e disse que na sua boca se fez doce como mel. E essas lamentações, suspiros reais, falam exatamente sobre a mensagem de juízo que ele daria ao povo de Judá e de Jerusalém. Mas como ele come, ele diz que era doce esse livro que ele comeu. Estudamos também lá do capítulo número 7, o livro, o versículo. Nós estamos selecionando algumas profecias aqui que já se cumpriu. E eu estou estudando aqui uma profecia que fala sobre o fim vem, porque quando estudamos esse capítulo, essa profecia ela tem dupla referência, porque a princípio ela foi uma mensagem de juízo para o povo que havia ficado em Jerusalém. Deus havia dito: vai chegar o fim de Jerusalém. Deus começa a prever que Jerusalém, que haveria muita morte, muito sofrimento, que os judeus seriam mortos, que muitos seriam levados para o cativeiro. Mas também nós vimos que há uma mensagem futura acerca do período sombrio da grande tribulação, que foi o que vimos desses dois textos. Hoje nós vamos estudar uma profecia, uma parábola, né? Descrito no livro de Ezequiel, que é a parábola de duas águias. Está lá no capítulo número 17, versículo 1 até o versículo de número 1. A partir do versículo 17, a parábola das duas águias. Mas antes de eu te explicar esse texto, eu gostaria de falar sobre as parábolas da Bíblia. Bem, primeiro eu gostaria de dizer que a palavra parábola significa uma comparação. Uma parábola significa colocar as coisas ao lado, lado a lado. Eu poderia dizer também que parábola significa fazer um paralelo. Então nós podemos defender uma parábola bíblica como sendo uma narração simples, muito clara, objetiva, com um objetivo, com o intuito de nos ensinar uma verdade oral ou espiritual. Bem, o grande mestre, Jesus, ele ensinava muito através de parábolas. Quando lemos os 4 primeiros livros, principalmente os 3 primeiros livros do Novo Testamento, principalmente os evangelhos, chamados de sinóticos. Essa palavra sinótico significa visão conjunta, né? É o evangelho de Jesus, escrito por Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos perceber que há muitas parábolas que foram proferidas por Jesus. E de uma forma muito simples, você sabe que Jesus, ele precisava dos exemplos do dia a dia, das coisas terrenas, dos eventos daqueles dias, para mostrar, para revelar as verdades celestiais e espirituais. De forma que, através das parábolas, Jesus ele estava ensinando não só os 12, mas em outras ocasiões, as multidão que estava inserida, e por que não dizer, ensinando a cada um de nós as verdades do reino através de história. A história, por exemplo, de um pastor que foi em busca de uma ovelha,
tem uma mulher que perdeu a moeda, tem um filho que perdeu a parte da herança, saiu de sua casa, tem um samaritano que encontra um judeu ferido e vai socorrer. Enfim, são muitas parábolas proferidas por Jesus, onde ele nos ensina as verdades do reino de Deus. Mas é bom lembrarmos isso, que as parábolas elas não estão presentes somente no Novo Testamento. Elas não estão presentes só nos ensinos de Jesus, só nos evangelhos. Mas encontramos também algumas parábolas no Antigo Testamento, claro. Eu preciso explicar isso, né, porque é mais comum, ou eu diria que as parábolas são mais frequentes, sim, no Novo Testamento, nos ensinos de Jesus. Mas no Antigo Testamento nós encontramos também algumas parábolas. Se você quiser, você pode anotar. No livro de Juízes, capítulo 9, tem a parábola chamada parábola de Jotão. Existe também a parábola da corteirinha, que o profeta Natan, ele profetizou para Davi, quando profetizou. Está no segundo livro de 2 Samuel, capítulo 12, quando ele fala a história daquele viajante que chegou na casa de uma pessoa, e, enfim, é uma parábola da cordeirinha. Não vou entrar em detalhe, porque tem muita coisa para falar. O objetivo era denunciar os pecados de Davi. Existe também a parábola da vinde, das uvas, né, que está no capítulo 5 do livro de Isaías. E encontramos também algumas parábolas também no livro do Ezequiel, que é a parábola de duas águias, que é essa que nós vamos falar hoje, a parábola do leão, Ezequiel capítulo 19, e a parábola da panela fervente, que está no capítulo 24 do livro de Ezequiel. Então é bom lembrar que existe, além dessas parábolas que foram proferidas pelo próprio Deus, que Deus mandou que os profetas escrevessem, mas existe também aquelas parábolas dramáticas. Por exemplo, no livro de Jeremias, que são aquelas onde, por exemplo, ele coloca um jugo no pescoço, aquela ocasião que ele quebra uma panela. Então, existem as parábolas proferidas por Deus, que Deus diz ao profeta, escreva isso, e existem as parábolas dramáticas, que são aquelas que os profetas, os servos de Deus, eles fizeram algumas ações, e essas ações, elas representaram também profecia. Tipo aquela parábola dramática do cinto que ele havia colocado na fenda da rocha do rio Eufrates, né? Mas em resumo, essas parábolas tinham por objetivo mostrar as verdades para o povo judeu, para a nação de Judá e de Israel. Na verdade, essa parábola que vamos estudar hoje, capítulo 17 do livro de Ezequiel, a parábola das duas águias, elas vão trazer uma mensagem de Deus para o povo de Judá, de Jerusalém, que havia ficado lá em Jerusalém, que ainda não estava em Babilônia. E eu faço questão de lhe lembrar algo aqui, porque se você conseguir lembrar dessa informação, vai te ajudar a compreender melhor. Lembra que eu falei já no livro de Jeremias, aquela visão de 2 cestos de figo, ele viu um cesto de figo bons e um cesto de figos maus. Você lembra que nós estudamos sobre os figos bons, que eram representados judeus que devem ser levados para a Babilônia. Os figos maus seriam aqueles que estavam na terra, né? Então, essa profecia hoje que nós vamos estudar, de forma mais específica, ela vai falar acerca do povo de Judá de Jerusalém, que havia ficado em Jerusalém, que ainda não tinha sido levada para a Babilônia. Eu faço questão de nós contextualizar, porque o povo judeu agora estava dividido em 3 grupos, o povo de Israel. Eu espero que eu esteja com essa informação, fazendo você compreender melhor, porque essas informações históricas que vai nos situar no tempo e na história de Judá e de Israel, vai nos ajudar a compreender essa mensagem.
Então eu digo que o povo de Israel estava dividido em 3 grupos. Primeiro havia aquele grupo que havia se espalhado na Síria, que estava espalhado, que foi o Reino do Norte. O Reino do Sul, eles estavam divididos em 2 grupos. Havia um grupo que já estava em Babilônia, juntamente com Ezequiel e Daniel, e havia ainda um grupo que havia ficado em Jerusalém, como por exemplo, com o rei Zedequias e com o próprio profeta Jeremias. Então, se você conseguir compreender isso, vai ficar mais fácil nós compreendermos essa parábola das 2 águias. Eu espero que essas informações vão te ajudar para você compreender esse texto. Ezequiel capítulo 17, capítulo 1 do 21. A parábola das 2 águias é o tema dessa profecia. Diz assim a palavra de Deus: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo, vem a mim quem? A Ezequiel. Ezequiel recebe a mensagem de Deus. E Deus diz, filho do homem, que é um título muito comum, várias vezes Deus se dirige a ele chamando filho do homem. Aí Deus diz, propõe uma parábola e usa de uma comparação para com a casa de Israel. Então é bom lembrar que é o próprio Deus que traz essa parábola, que traz essa comparação. É Deus que vai contar a história para Ezequiel escrever. Então essa parábola ela não foi proferida por Ezequiel. Ezequiel foi apenas o instrumento de Deus que escreveu essa parábola, detalhes, proferida pelo próprio Deus. Aí Deus diz assim, e dizem, assim diz o Senhor Jeová. Veja, mensagem de Deus. Ezequiel estava apenas sendo um instrumento. Aí diz assim, uma grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de penas de várias cores, veio ao Líbano e levou mais alto ramo de cedro. Primeiro, eu gostaria de parabenizar dessa fala tão bonita que a Bíblia nos transmite. A ave que é chamada rainha das aves, que é a águia. O que representa essa águia? Importante nós começar a identificar o símbolo, a simbologia dessa profecia para a gente entendermos. Então essa águia aí, essa grande águia, ela representa a Babilônia. Olha, se você lê o livro de Daniel, capítulo 7, versículo 4, você vai perceber que nas visões de Daniel, a Babilônia é representada por um leão com asas de águia. Que coisa extraordinária! O leão, o rei dos animais, asa de águia, rainha das águias. Então isso fala do apogeu, da grandeza de Babilônia. Você sabe disso, né? Que a Babilônia era uma grande potência daqueles dias, por volta do ano 600 a.C., ela era uma grande potência. Então, essa grande águia, de grandes asas, de farta plumagem, cheia de pena de várias cores, ela fala de que exatamente Nabucodonosor, o grande líder desse império babilônico. E essas asas grandes, essa plumagem, essas penas de várias cores, representa a grandeza, representa as conquistas desse grande império, que foi o Império Babilônico. Aí o que foi que fez essa águia? Veio ao Líbano e levou o mais alto ramo de cedro. Quem era esse alto ramo de cedro? Está se referindo ao rei Joaquim, que já havia sido levado para a Babilônia. Isso está no 2º livro dos Reis, capítulo 24. Eu faço questão, 3 versículos, o versículo 8, versículo 10 e versículo 15. Porque, como já dissemos, até a portação para a Babilônia não foi de uma só vez, foi em 3 etapas. Dentro de 20 anos, 606 a 586, houve 3 grandes deportações. Joaquim, Joaquim e Joaquim. Joaquim, depois o rei Zedequias. Então, capítulo 24, versículo 8, diz assim, que o princípio do cativeiro de Judá
Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. Apenas 3 meses o rei Joaquim ele reinou. Versículo de número 10 diz: naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Jerusalém, e a cidade foi cercada. Versículo 15. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei e os seus eunucos e os poderosos da terra, levou preso de Jerusalém à Babilônia. No versículo 3 do capítulo 17 de Ezequiel e no versículo 3, ela vai trazer uma compreensão interessante que nós vamos entender o que se trata dessa leva, desse ensejo. Então essa grande águia, tanto ela pode representar a Babilônia, mas de uma forma mais específica Nabucodonosor, quando diz que veio ao Líbano e levou o mais alto ramo ao cedro, está referindo exatamente o rei Joaquim, que havia sido levado por volta de um ano de 597 para a Babilônia. Versículo 4 e 5 diz assim: e arrancou a ponta mais alta desse ramo. Que ponta alta desse ramo é essa? Essa ponta do seu ramo está falando exatamente do rei Joaquim. Esse ramo que levou e trouxe para onde? A uma terra de mercancia. O que é uma terra de mercancia? De mercadoria, de negócio, de comércio. Na cidade de mercadores após. Em outras palavras, levou o rei Joaquim para onde? Para a Babilônia. Tomou da semente da terra e lançou no campo de semente, tomando-a pôs junto às grandes águas com grande potência. Esse texto aí está se referindo às duas atitudes de Nabucodonosor. Levou o rei Joaquim, mas ele deixou lá em Jerusalém o rei Zedequias, para que ele pudesse administrar Jerusalém. Nós já falamos sobre Zedequias várias vezes, quando estudamos o livro de Jeremias no meu canal. Zedequias ficou responsável pela administração de Jerusalém. Eu faço questão de ler esse texto. Capítulo 24 do segundo livro dos Reis, e o versículo 17 e o versículo 18 diz assim: e o rei de Babilônia estabeleceu o rei em lugar de Joaquim ao tio desse, Matanias, e mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos, ele reinou 11 anos em Jerusalém. O que foi que Nabucodonosor fez? Transportou a Joaquim, levou ele para a Babilônia e colocou lá a Zedequias responsável pela terra de Judá, pela terra de Jerusalém. Então, quando diz que arrancou a ponta mais alta dos seus ramos e trouxe a terra de mercancia, está dizendo, ele levou o rei Joaquim lá para a Babilônia e na cidade de mercadores após. Tomou da semente da terra, ou seja, Zedequias, e lançou no campo de semente, deixou ele lá em Jerusalém, tomando-a, pôs junto a grandes águas com grande potência. Esse texto ainda está falando da primeira águia. São duas águias, nós estamos falando da primeira. Observe que a parábola agora vai falar de outro símbolo aí. Agora não está mais em evidência a águia. Já não está mais em evidência aquele ramo de cedro que foi levado para a Babilônia. Já não está mais em evidência o rei Joaquim. Agora ele vai falar de Zedequias. Esse cacho de uva que fala no texto é Zedequias e o povo de Judá que ficou em Jerusalém. E brotou e tornou uma videira muito larga, de tanta altura, virando para ele os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se uma videira
produzindo sardenta, ele lançava renovo. Está falando de quem? Do povo de Judá, de Jerusalém, que permaneceu em Jerusalém, que não tinha sido levado para a Babilônia. A verdade é que Zedequias não sabia o que ia acontecer com ele, ele não sabia. Ele ficava pensando, será que eu vou ficar aqui como rei? Será que Nabucodonosor vai voltar? Será que ele vai me matar? Será que ele vai me levar para lá? Ele não sabia o que fazer. Só que Deus havia dito através de Jeremias, se entregue. Não mostre resistência, não se levante contra ele. Se entregue. A melhor coisa que você vai fazer é se entregar. Porque se você se entregar, a cidade não vai ser incendiada, o templo não vai ser destruído e nem você vai ser morto. Só que Zedequias não deu crédito, não deu ouvido à voz de Deus através de Jeremias. Por quê? Porque os falsos profetas diziam que o jugo seria quebrado. Embora que Jeremias tivesse profetizado que era melhor receber o jugo de madeira do que o de ferro. Você lembra disso? Só que ele não deu crédito. Mas vamos voltar para a parábola de duas águias. Então, essa videira que nós lemos está falando do povo de Judá, de Jerusalém, mas houve mais uma grande águia. Aí aparece mais um personagem, mais um símbolo. E que personagem é esse? Essa é a segunda ave. Houve mais uma grande águia. Quais as características dessa águia? De grandes asas e cheio de penas. E eis que esta videira, olha que essa videira, ela lançou para ela as suas raízes e estendeu para ela os seus ramos. Observe quem era a videira. Era Zedequias. E essa águia é Faraó Ofra. Era o rei Faraó, era o rei do Egito. O Faraó, o rei, por nome Ofra, que Zedequias queria pedir ajuda, que ele ia fazer um pacto, que ele ia fazer uma aliança. Observe, quando o texto diz que eis que essa videira, que é uma videira que nós vemos no texto anterior, que era Zedequias, que lançou para ela suas raízes, estendeu para ela seus ramos, desde aos aurelos para que o arregasse. A videira, pedindo a essa águia, nos ajude, nos socorra. Era um plano de Zedequias pedir ajuda ao Egito, pedir ajuda ao rei do Egito, Faraó Ofra. Versículo de número 8. Numa boa terra, à borda de muitas águas, estava ela plantada. Ela quem? Zedequias, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, para produzir ramo, para dar fruto, para que fosse videira excelente. Sabe que agora que Deus estava dizendo? Que se Zedequias desse ouvido à voz de Deus através de Jeremias e se contentasse e se subjugasse a Nabucodonosor, não se rebelasse, não fosse buscar ajuda em outro país ou a outro rei, mas dissesse ao povo, vamos ficar aqui, mesmo subjugado por Babilônia, por Nabucodonosor, vão ficar aqui. Não é aqui a terra que Deus disse que mana leite e mel? Não é aqui a terra produtiva, frutífera? Então vamos plantar, vamos colher, vamos ficar aqui na terra e vamos ver o que Deus vai fazer por nós. O que Deus esperava daquele povo? Choro, lágrima, pranto, arrependimento, veste de saco, cinza na cabeça, para Deus ter misericórdia, para que Deus pudesse poupar. E eles deveriam plantar, deveriam colher na sua terra. Mas veja, o texto deixa bem claro que não é a águia que põe os olhos na videira, é o inverso. É a videira agora que começa a se estender para a águia. Que coisa interessante isso aqui. Não é a águia que olha para a videira, é a videira que começa agora como que piscando, buscando ajuda, auxílio daquela águia que representa o Egito. Então, numa terra boa, à borda de muitas águas, estava plantada para produzir ramo, para dar fruto, para que fosse uma videira excelente. Mas o texto, dizem, é Deus continuando agora, diz assim, assim diz o Senhor Jeová, ela prosperará, como diz assim, essa videira
que está querendo a ajuda dessa segunda águia, ela vai prosperar? O texto começa, continua dizendo, não lhe arrancará entre as suas raízes, ele quem? Nabucodonosor. Será que ele não vai arrancar suas raízes e não cortará o seu fruto para que se seque? Será que não será essa atitude, Nabucodonosor, quando ele souber que Zedequias está indo pedir ajuda ao Egito? Em todas as folhas de seu renovo secará, não com braço grande, não com muita gente, será arrancada pelas suas raízes. Deus estava dizendo a Nabucodonosor, vai arrancar essa videira, vai pôr fogo aqui, vai destruir essa cidade. Versículo 10, mas estando plantado prosperará porventura, tocando-lhe vento oriental, de todo se secará, desde as auréolas do seu plantio se secará. O que significa? Mensagem de juízo, de castigo. Se esse povo pedir ajuda ao rei do Egito, Nabucodonosor vai incendiar essa cidade. Que coisa interessante. Isso aqui é tremendo, meus irmãos. Muitas das vezes nós temos de buscar ajuda em Deus, mas tem muitos de nós que estão buscando auxílio em homem. Que povo obstinado, o povo de Judá e de Israel. Deus fala com Jeremias, Deus fala com Jeremias, e Jeremias fala com Zedequias, se renda, se entregue. É melhor o jugo de madeira do que o jugo de ferro. E Deus usa Ezequiel do outro lado, de ambos os lados, mensagem de Deus. E existem pessoas hoje assim, com essa característica, pessoas obstinadas, que Deus fala, que Deus chama ao arrependimento, que Deus levanta pessoas para falar, para divertir, para abrir os olhos, mas existem pessoas que são obstinadas, que não dão crédito, que não dão ouvido à palavra de Deus. E é uma pena que quando muitas pessoas vão dar ouvido ou crédito, já é tarde demais, já vem o juízo. Quantas pessoas que não desceram já a tumba fria, sem Deus, sem paz e sem salvação, mas não foi por falta de oportunidade. É porque essas pessoas elas eram assim, obstinadas, coração duro. Aí você me pergunta, você, meu irmão, que está me ouvindo nesse áudio agora, você me pergunta, pregador, mas Deus não é poderoso para ir lá e quebrar a condenação? Deus tem esse poder, mas ele respeita o livre-arbítrio humano. Deus respeita. Então veja que coisa interessante. Deus nos dá a sua palavra, Deus levanta profeta, Deus levanta professores, Deus levanta pregadores, Deus levanta ensinadores, cantores e começa a falar com a população de várias formas. Fala através de profecia, através de sua palavra, através de hino, através de um estudo bíblico, através de uma pregação da palavra de Deus. Agora, cabe ao homem crer ou deixar de crer, acreditar ou deixar de acreditar. Isso é função do homem, isso não compete a Deus. Embora Deus tenha o poder de abrir a mente, abrir o coração e de colocar lá a palavra no coração, Deus tem esse poder, mas Deus espera que o homem faça isso. O que Jesus diz em Apocalipse 3:20? Eis que a tua porta aí bato. Jesus não arromba a porta, Jesus não quebra a porta, Jesus não destrói a porta, ainda que ele tenha poder, mas ele é educado. E o que ele faz? Ele bate a porta, e existe várias formas, várias maneiras de Deus bater a porta. Deus bate a porta através de uma pregação, às vezes através de um estudo, às vezes através de um hino, às vezes através de uma circunstância. São formas, multiformas, são maneiras de Deus. Agora, detalhe, cabe a nós, seres humanos, ouvir a voz de Deus, entender que aquela mensagem, que aquela pregação, ou aquele estudo, aquela circunstância, é Cristo batendo a porta do nosso coração, e cabe a nós ouvir a voz de Cristo e abrir a porta para que ele possa entrar. Então Deus fala uma vez, Deus fala duas, mas existem pessoas do coração obstinado. São pessoas que têm dificuldade de serem quebradas.
Eu torno a dizer, Deus tem o poder de quebrar, de despedaçar, de destruir, de arruinar. Mas Deus quer que o homem abra o coração e receba a mensagem dele. Então, aí diz assim, mas estando plantada prosperará, porventura tocando o vento oriental, de todo não se secará. Interessante, o vento oriental está falando exatamente dessa ação de Nabucodonosor. Aí diz assim, então veio a palavra do Senhor dizendo, é como se agora Deus dissesse assim, Ezequiel, eu agora vou trazer a explicação da parábola. Que coisa interessante, meus irmãos. Aí Deus diz assim, diz agora a casa de Israel, casa rebelde, o povo de Judá de Jerusalém, não sabeis o que significa essa coisa? Eis que veio o rei de Babilônia em Jerusalém e tomou seu rei. Observa, a primeira águia, Nabucodonosor, tomou seu rei, Joaquim, e os seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Olha Deus explicando a parábola. Aí diz assim, e tomou uma da semente real e fez conceito com ele. Quem? Zedequias. E o trouxe sobre juntamente e tomou os poderosos da terra para que o rei não ficasse humilhado e não se levantasse. O que significa isso? O rei humilhado. Era dizendo assim, traz aquela outra. Zedequias, você não terá essa autonomia. Você será meu subordinado. Não pense que você será um soberano, você vai ser um subordinado. E agora fica aí que eu vou resolver o que eu faço com você. É como se Deus dissesse assim, Nabucodonosor, leva primeiro os figos bons. Levou os figos bons e deixou lá os figos ruins. E eu torno a dizer, se houvesse choro, lágrima, pranto, arrependimento, gemido, Deus poderia poupar, preservar, seria uma videira frutífera. Mas eles não atentaram à voz de Deus. Então, agora é Deus explicando a parábola. Aí Deus diz assim, para que guardando o seu conceito pudesse subsistir. Eu vou te explicar isso aqui. Se Zedequias cumprisse as normas, as orientações, os mandamentos de Nabucodonosor, ele iria subsistir como Jeremias havia dito a ele. Como Jeremias havia dito, se você se render, você vai ficar vivo. Jerusalém não vai ser destruída e nem um templo incendiado. Aí diz, mas rebelou-se contra ele. Quem se rebelou? Zedequias. Lembra agora daquele ramo David, que estava agora abrindo assim, como que buscando ajuda na segunda águia, enviando seus mensageiros ao Egito. Olha aí, segunda águia quem é? Para que ele mandasse cavalo, muita gente, pedindo gente do Egito, Faraó, Ofra, dizendo assim, manda cavalo, manda carro, manda soldado, manda exército. Aí Deus pergunta assim, prosperará? Ou escapará aquele que faz tais coisas? Será que eles vão prosperar nessa investida? Ou quebrantará o conceito e escapará? O que vai acontecer? Ele vai escapar ou ele não vai escapar? No livro de Jeremias, capítulo 37, e no versículo 7 e 8, eu faço questão de ler esse texto, Jeremias 37, versículo 7 e 8, para que você possa entender. E diz assim, diz o Senhor, Deus de Israel. Isso é Deus falando através de Jeremias, quando Jeremias estava preso. Assim direis o rei de Judá, que vos enviou a mim para se informar. Eis que o exército de Faraó, que saiu em vosso socorro, voltará para a terra do Egito. Deus conhece tudo, meus irmãos. Deus sabe tudo. Muitas das vezes, as pessoas pensam que o recurso da terra vai resolver. Mas Deus conhece tudo. Deus estava dizendo, esse exército que saiu, você pediu ajuda, não foi, Zedequias? Eles até saíram do Egito, mas vão voltar para lá. Versículo 8, e voltarão aos caldeus e pelejarão contra essa cidade, e a tomarão e a queimarão. Através de Jeremias e através do profeta Ezequiel, ainda no capítulo 44, versículo 30,
Deus vai dizer o nome dessa segunda águia, que é o rei do Egito. Jeremias 44, versículo 30 diz assim: assim diz o Senhor, eis que eu entregarei o faraó Ofra, diz que é o nome dele, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos e na mão daqueles que procuram sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Então Deus estava botando a parábola e detalhando o resultado. Por quê? Porque Deus conhece o coração do homem. Deus sabia o que ia acontecer com Zedequias e ele também sabia o que ia acontecer com a segunda águia, que é o faraó Ofra. Versículo 16: então, como eu vivo, diz o Senhor Jeová, no lugar em que habita o rei que o fez reinar, ou seja, lá em Babilônia, onde habita Nabucodonosor, quem fez Zedequias, cujo juramento, Zedequias quebrou o juramento que ele fez com Nabucodonosor. Se com ele, no meio de Babilônia, Deus estava dizendo, Zedequias vai morrer lá em Babilônia, e Faraó, nem com um grande exército, nem com a companhia numerosa, fará coisa alguma com ele de pé. O faraó, ele não vai ajudar Zedequias nem socorrê-lo, levantando tranqueiras e edificando baluartes para destruir muitas vidas. Então ele não vai, ele vai até se preparar, ele vai até se levantar tranqueiras, mas ele não vai pelejar a favor de Zedequias, pois que desprezou o julgamento, ou seja, Zedequias não cumpriu a palavra com Nabucodonosor, quebrantando o conceito, ou quebrando o conceito, tudo que fez, feito com aperto de mão. Olha que Deus, que coisa extraordinária. Deus dá detalhes, Deus explica até como formar o conceito, até apertar a mão do outro, mas Zedequias não cumpriu. Eu vou voltar mais uma vez a falar de pessoas obstinadas, porque Zedequias não obedeceu a Deus e não obedeceu ao rei de Babilônia. Veja que tragédia na vida de alguém que tem um coração duro, coração obstinado. Ou obedece a Deus e vem aqueles que ele quer fazer acordo. Aí diz assim, portanto diz assim o Senhor Jeová, vivo eu, que o meu juramento que desprezou e o meu conceito que quebrantou, isso farei recair sobre a sua cabeça. Eu vou puni-lo, eu vou castigar. Aí diz assim, eu estenderei sobre ele a minha rede, ficará preso no meu laço. É Deus falando, ele não vai ficar preso no laço de Babilônia nem de Nabucodonosor, vai ser no meu laço. Levarei a Babilônia e ali eu entrarei em juízo com ele pela rebeldia, porque se rebelou contra mim. E com todas as suas tropas cairão a espada, e os que restarem serão espalhados em todas as direções, e sabereis que eu, o Senhor, o disse. Então não dará tempo nós ler todos os versículos, mas 2 Crônicas, olha o que nós vamos ler. 2 Crônicas, era Zedequias da idade de 25 anos, e em 11 anos ele reinou em Jerusalém, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, e nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Além disso, se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas ele tanto se obstinou o seu coração, que ele não se converteu ao Deus de Israel. Também todos os chefes do sacerdote, o povo, aumentavam demais e demais as transgressões segundo as suas abominações, por dominar a casa do Senhor, por ter santificado em Jerusalém. Versículo 17. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual o resultado de quem tem o coração obstinado. Matou os seus jovens à espada. Quem fez isso? Nabucodonosor. Ficou tão irado com Zedequias que matou seus filhos à espada na casa de seus pais. E não teve liberdade nem dos jovens, não teve misericórdia nem dos jovens, nem das moças, de ninguém.
E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram servo dele e dos seus filhos, até na época do rei da Pérsia. Em resumo, eu posso dizer que aquelas duas águias representavam exatamente a Babilônia e o Egito. O que Zedequias tinha que fazer? Submissão à primeira águia. E o que fez Zedequias? Foi pedir ajuda à segunda águia. E o fim dele foi trágico, porque o seu coração era um coração obstinado. Então, meus irmãos, se você dá uma pesquisada no meu canal, você vai ver que eu trabalho muito em cima disso, até mesmo nas igrejas. Na igreja, eu não passo essa pregação com esse detalhe de riqueza, porque não dá prazo. E outra, se você for pregar um ensinamento em cima de uma igreja, no meio do povo, o povo vai ficar desmotivado de ouvir, porque não é todo mundo que é crente, que quer conhecimento, que quer adquirir sabedoria, que quer destrinchar o texto. Não, isso aqui eu faço para nós que já tem conhecimento. Aí eu tenho meu tempo oportuno aqui na minha casa, eu tenho a rica satisfação de passar para você aquilo que eu adquiri através das leituras e através do Espírito Santo. Deus vai abrindo a minha mente através do Espírito Santo e as leituras vai me trazendo esse conhecimento para mim estar passando para você. Então essa é a palavra de hoje. Eu gostaria de falar mais um pouco sobre Jeremias, mas eu vou deixar para amanhã, tá bom? Eu vou deixar essa palavra para você amanhã. Fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus, e Deus abençoe sua noite, Senhor.